Oi, gente. Tem barbante aí? Gente, já aconteceu com vocês de estar lá fechando a encomenda, o cliente está super interessado, ele quer, já escolheu os produtos, e aí no final ele não concorda com a forma de pagamento? Comenta aí, compartilha comigo que eu quero compartilhar com vocês uma coisa que me aconteceu lá atrás, no comecinho, e que retornou para mim recentemente como um boom, assim, sabe? Uma confusão total. Primeiro quero falar para vocês o que eu vou fazendo aqui, aí enquanto eu vou embalando, finalizando as minhas coisas, eu vou conversando sobre o tema, tá? Entrou o pedido de 6 peças do Supla Rosa com detalhe branco, já tá tudo prontinho, só falta cortar os finaizinhos aqui do arremate. Entrou um pedido também da Iris, olha, ela pediu o kit de papelaria, que vai com o cartãozinho de agradecimento, modo de lavar, a tag com carinho e os rótulos para suplar. Todos com coração, e ela escolheu todos em rosa. Ela pediu também 50 frases fofas, que são sortidas em tamanho e mensagens aqui. E 50 cartõezinhos desse aqui, ó, quadradinho, um mimo para você, sortidos. Outro pedido também que entrou foi o pedido da Patrícia. Ela pediu 50 rótulos, ó, para suplar, no tema de coração também, só que ela pediu sortidos. E ela pediu, olha que legal, apenas os rótulos. Então eu tô mandando para ela os corações e vou mandar esse aqui também, ó, um de cada, só para ela ver esse outro desenho. Ela já pode usar aí nas encomendas de Dia dos Namorados, Dia das Mães. Esse aqui tá um tema bem bonito. Cadastrei lá no meu catálogo da Shopee os rótulos individuais para quem tiver interesse. Então vou finalizando aqui e vamos pro nosso bate-papo. Gente, o que acontece, né? Lá no comecinho, o cliente entrava em contato, perguntava o preço das coisas, eu passava, a pessoa se interessava, ela falava, pode fazer sim, quero. E aí eu ia, começava a fazer o produto, simplesmente sem ali pegar nenhum pagamento, nenhuma garantia. Eu só começava a fazer porque ela deu a aval que queria, certo? Só que com o passar do tempo, a gente vai ganhando experiência. Você vai aprendendo que não é assim que funciona. A sua agenda vai começando a ficar, né, agendada, com bastante coisa marcada ali, né? E você começa a ter que pensar melhor. Por que você pede um sinal na hora que você vai fazer, que alguém vai fechar uma encomenda? Que é para garantir que o cliente realmente está interessado. Muitas vezes a pessoa queria o negócio, ela pergunta o preço, ela faz um orçamento e nunca mais ela volta. Então, já tive muitos clientes que entraram em contato, falaram que queria sim, que eu podia fazer e que simplesmente desapareceram. E eu não vou pegar e passar 3 dias, 4 dias fazendo um produto para uma pessoa e de repente eu que tenho que ficar lá perguntando para ela: oi, tudo bem? E aí, você tem o dinheiro? É super chato. Então, para ser profissional, para a gente poder trabalhar da forma correta, você passa ali o valor, fala que precisa de um sinal, né? Ou 50% adiantado, ou valor total, depende muito da forma como você vai trabalhar aí. E ele, cabe a ele concordar ou não. Na verdade, se ele não concordar, não tem encomenda, é assim que funciona, né? Eu vou contar um pouquinho como eu fazia lá atrás, para vocês entenderem que era uma confusão. E aí, o que aconteceu nesse caso aí? Essa cliente é uma cliente antiga, tem 8 anos, gente, que ela compra tapete de mim, tapete redondo de sala, sabe? Inclusive, eu parei há bastante tempo de fazer tapete para vender, mas para ela eu continuei, porque pelo menos uma vez por ano ela fazia uma compra assim grande de tapete. Ok. Aí ela chegava para mim e falava, você tem algum tapete? Começou tudo assim, você tem um tapete pronto? Eu tinha um tapete que estava pronto, mas ela queria que fosse maior. Então eu peguei aquele tapete que já estava bem adiantado e coloquei e aumentei. Ele já tinha 1,20 m, mas ela queria com 2,40 m. Aí eu fui aumentando o tapete, né, a peça que já estava pronta, e peguei essa encomenda. Só que, na verdade, ela queria outros tapetes. Então, esse tapete foi feito dessa forma por causa que eu já tinha ele adiantado, pronto. Não foi uma encomenda do zero, sabe? Eu consegui aproveitar o negócio que já estava ali. Então, foi um processo diferente. Nem pensei em sinal nem nada, porque, né, eu queria mesmo era vender aquele tapete que já estava pronto. Beleza. Só que daí, quando eu finalizei o tapete, que avisei para ela que já estava pronto, na minha cabeça ali, né, ela já vai pagar. E graças a Deus vendi uma peça que estava parada aqui há bastante tempo. Mas não foi assim que aconteceu. Ela resolveu pedir um outro tapete. Ela queria um tapete para criança, né? E perguntou se eu não faria um igual. Ela gostou muito do jeito que ficou o outro, mas ela queria um igual para o quarto do filho dela. E aí eu fiz, né? Falei que faria.
Aqui foi o meu primeiro erro, porque lá no primeiro, ok, que eu tava só desesperada para vender a peça que tava parada, né? Mas no segundo eu já deveria ter falado, nesse caso, como eu vou fazer do zero, eu preciso de um sinal, né? Mas não falei. Só comecei a fazer, fiz, e deu tudo certo, tá? Ela comprou, chegou no dia de entregar, ela pagou uma parte, e depois no mês seguinte ela pagou o resto. Ok. Eu achei maravilhoso, porque eu tava começando, tinha poucas encomendas, então, né, a gente torce para entrar uma encomenda assim atrás da outra, para as coisas começarem a dar certo de verdade. Aí o que aconteceu? Um tempo depois, né, quase um ano depois, ela queria comprar outro tapete parecido com aqueles dois que eu vendi, só que dela queria em outras cores. E aí, como já tinha se passado um ano, eu já tinha aprendido um pouquinho mais sobre vendas, né, sobre as minhas vendas, eu peguei e falei para ela, olha, nesse caso eu preciso de um sinal. E aí cometi o meu segundo erro, que eu falei, eu preciso de um sinal para poder comprar o barbante para fazer essa encomenda. E não é verdade, eu não precisava de um sinal para comprar o barbante, eu precisava de um sinal para poder agendar a encomenda, né? Você precisa de um sinal para poder colocar aquilo ali no caderno e aquela pessoa tem uma vaga garantida. Ela tem uma garantia de que eu não vou agendar nenhum outro cliente nesse período que eu tenho que fazer o produto dela. E é por isso o sinal. O sinal não é para você comprar o barbante, o sinal é para você agendar o seu horário na agenda ali e garantir que você vai conseguir fazer esse produto dentro do prazo. Se você não marca na agenda e chega um outro cliente pedindo a mesma coisa, você vai se perder. E aí você acaba passando um cliente na frente do outro e sendo injusto com o primeiro cliente que já pagou e já deu o sinal. Daí ela não concordou. Ela falou assim, não, Lucélia, da outra vez eu comprei com você, não paguei nada. Dessa vez você tá querendo um dinheiro assim adiantado? Não é justo, né? Não tenho esse dinheiro agora e tal. Aí começou aquela conversa. Você sabe que eu pago direitinho, da outra vez a gente fez tudo certinho. E aí eu lá, né, ainda uma iniciante nas vendas, não no crochê, mas nas vendas mesmo, sem saber o que fazer, aceitei. Falei assim, então eu vou fazer, aí quando tiver pronto, você me paga. Né? Nem entrei muito em detalhes. Eu não dei as informações que eu precisava dar para cliente. Simplesmente aceitei a forma como ela estava fazendo, como ela disse que faria, né? Certo. Aí, nessa segunda encomenda que começou o problema. Por quê? Porque ela escolhia a forma como ia me pagar. E eu ficava me sujeitando àquilo. Ela não estava errada, ela não estava aplicando um golpe. Eu não estou dizendo aqui que a cliente não pagou, porque ela pagou certinho, tá? O erro foi única e exclusivamente meu. Eu precisava me impor e não me impus. Eu simplesmente fui aceitando aquela forma de trabalho, só que com o passar do tempo, isso acabou se tornando prejudicial para mim, porque eu deixava de pegar a encomenda de alguém que ia pagar adiantado para pegar a encomenda dela. Eram encomendas de tapetes, né, tapetes grandes que tomavam muito tempo e que depois de um certo tempo eu não estava nem trabalhando mais com esse tipo de peça, mas eu continuava pegando e ela continuava pagando da forma que ela queria, né? Às vezes o tapete estava pronto, eu avisava, aí ela vinha e pagava metade e deixava para pagar a outra metade só no final do mês ou no mês seguinte, normalmente no mês seguinte. Isso foi no segundo ano. No terceiro ano, ela encomendou mais 2 tapetes grandes para ela mesma na sala, ficava lindo, ela mandava as fotos, sabe? Mas no mesmo esquema, ela renovava todo ano os tapetes dela, que realmente ela utilizava como decorativo, sabe? Item decorativo, ficava bem bonito na sala dela. E aí, quando foi no terceiro ano, eu já estava com uma agenda mais cheia, eu já tinha que estar me organizando, reservando horários para fazer as coisas, porque senão eu não conseguiria fazer tudo no prazo. E aí, o que aconteceu? Ela achou ruim quando eu exigi o sinal. Dessa vez, eu já não abri mão. Na segunda encomenda lá, eu abri mão. Falei assim, então tá bom, eu vou fazer, daí depois você me dá. E aí, nessa terceira vez, no terceiro ano, né, 2 anos depois da primeira vez, ela simplesmente falou que ela não pagaria o sinal, que ela não concordava de pagar o sinal, que ela queria fazer que nem das outras vezes ela fez, que ela fala o que quer, eu vou lá e faço, e daí quando tivesse pronto, ela vinha, eu avisava, ela vinha, dava metade, e depois de um mês ela daria a outra metade. E aí eu falei assim que não dava, porque aí de novo, gente, terceiro erro, que é exatamente o mesmo do segundo. Eu falei que eu precisava do sinal para comprar o material, porque eram tapetes grandes, eu tinha que fazer uma compra grande de tapete, de barbante, para poder estar fazendo aquele produto, né? E aí
Eu não deveria ter falado isso, eu deveria ter dito o quê? Que eu preciso do sinal para poder fazer o agendamento. É só isso, você não tem que ficar se justificando para o cliente. Você fala para o seu cliente a forma como você trabalha e ele verifica se aquela forma de trabalho cabe no programa, na programação dele ali ou não. Aí eu tentei explicar para ela essa parte aí que eu precisava do barbante e tal. E depois de muita conversação, ela pegou e falou assim: não, eu posso te dar então o dinheiro para você comprar o barbante. E, gente, o desaforo dela foi tanto que ela pegou, entrou na internet, ela viu o preço do barbante que ela achava que eu compraria, assim, sabe, uma média, e falou para mim: eu tô olhando aqui, o barbante está custando R$20. Então, se você vai usar mais ou menos uns 3 cones de barbante para fazer esse tapete, então eu te mando R$60 e pronto. Só que o tapete era de 2,40 m, então R$60 não era a metade do valor do tapete. E aí vocês pensam, claro que ela não aceitou, né? Claro que ela não ia deixar a cliente decidir como que ela tem que trabalhar. Não, gente, eu aceitei. Aceitei porque já era o meu 3º ano trabalhando com vendas de tapetes, mas eu não vendia tanta coisa, sabe? Eu não tinha tanta encomenda para dizer assim, eu não posso parar o que eu estou fazendo para fazer isso que ela quer, porque senão eu vou estar atrapalhando as minhas vendas. Não, eu não estava, eu conseguiria arrumar tempo para fazer aquilo lá. E foi o que eu fiz. Peguei só os R$60, que era para o barbante, né? E fui fazer a encomenda dela. Só que um tapete com 2,40 m, eu demorava em média 2 semanas para fazer, 15 dias, né? E aí, às vezes eu conseguia fazer um pouco mais rápido, mas, né, há bastante tempo atrás eu tinha os meus filhos ainda pequenos, eu tinha que conciliar muita coisa e nem sempre eu conseguia. Mas tudo bem, né? Olha que bonitinho. Aqui ficou assim. Vou pôr aqui junto no saco mesmo. Aceitei. E fomos para o 3º ano trabalhando da mesma forma. Ela pagou R$60, aí quando ficou pronto, eu mandei mensagem para ela, demorou uns dias, ela veio buscar, e aí ela pagou metade, e depois de um mês ela pagou a outra metade que tinha faltado. Tudo bem, porque graças a Deus eu consegui mais uma venda, e graças a Deus eu recebi tudinho. Então não, a minha cliente não deixou de pagar, ela não me enganou, ela não fez nada errado. O problema ali é que eu estava mudando, não era a cliente permanecia do mesmo jeito, ela queria continuar comprando da mesma forma que ela comprava desde o começo. Só que para mim, esse tipo de trabalho já não estava mais cabendo, porque eu estava com outras encomendas, começou a engajar bastante as vendas do Suplá. Então, para eu passar 15 dias trabalhando em um tapete, para mim era prejuízo. Passou a ser prejuízo, porque eu ganharia muito mais produzindo tapetes menores, que no começo comecei, na verdade, a conciliar, gente, a produção de tapetes menores com a produção de suplá. E eu conseguia fazer bem mais rápido. Então, eu conseguia produzir em 15 dias o dobro do que eu ganharia fazendo um tapete de 2,40 m. Eu sei que tem pessoas que produzem um tapete grande em 2, 3 dias, tá, gente? Isso vai de cada um. Mas eu não conseguia. Então, essa era a minha forma de trabalhar. O tapete, quanto mais ele cresce, mais demorado fica cada carreira. Então, dependendo ali, depois de 2 metros, às vezes eu demorava 1 hora, 2 horas para fazer cada carreira inteira. E fora que ainda, tapete, conforme vai crescendo, ele só funciona na base do faz e desmancha. Então, chegava uma hora que eu fazia uma carreira inteira, quando eu esticava no chão, estava embabado. Tinha que desmanchar 2. E aí, assim ia. Então, o que acontece? Passou-se o 3º ano, né? No 4º ano, eu já estava trabalhando de uma forma totalmente diferente. O cliente entrava em contato, fazia o orçamento, eu passava o valor, e aí eu já explicava para ele a forma de pagamento. Normalmente eu falo assim, ó, o pagamento ficou R$100, por exemplo, e eu mando o meu Pix. E aí, se a pessoa perguntar, pode pagar metade antes e metade depois? Aí eu falo que pode. Posso te dar um sinal e depois eu não ofereço de fazer o sinal, eu ofereço o pagamento total, né? Mas dá para fazer. Também dá para fazer pelo cartão de crédito. Inclusive, é uma coisa que eu preciso estar mudando no meu atendimento, que é falando o valor via Pix e o valor via cartão. Porque quando você paga via cartão, fica mais caro, né? Tem uma taxa, que é a taxa da maquininha, e essa taxa você repassa para o seu cliente. Não é você que paga, senão você fica no prejuízo. Então, eu volto a falar que, em momento algum, eu estou dizendo que foi a cliente que me enganou, que tentou me passar a perna, tentou ser esperta, não. Porque, apesar de ser dessa forma, ela sempre pagava, né? Não ficava assim, sem pagar.
Só que daí o que aconteceu foi que da terceira vez, ela já precisou de um prazo maior para pagar. Então ela me deu lá os R$60 para eu comprar o barbante. Quando o produto ficou pronto, ela demorou um tempão para vir buscar. E eu precisava do dinheiro, eu precisava porque eu tinha ficado 15 dias trabalhando só naquele produto lá e eu não tinha dinheiro. Ficou empacado, né? Porque produtos que demoram mais, eles valem muito mais. Por quê? Porque você tem que ter esse giro de mercadoria de venda. Se você não tem, você tem que precificar direitinho, porque 15 dias trabalhados, imagina que você ganha R$50 por dia, né? Fazendo uma coisa. Aí você vai pegar uma peça muito grande, onde você não vai poder colocar que vai cobrar R$50 mais ou menos por dia, e no final das contas você trabalhou sendo paga por 5 dias, mas faltaram 10 dias, né, de pagamento. É só um exemplo, para vocês terem uma ideia. Quando você pega uma peça que você demora muito para produzir, se você não precificar direitinho, você saiu no prejuízo, porque você teve que dedicar muito tempo naquela peça, sendo que você poderia estar fazendo outras peças e vendendo todos os dias aquela outra peça. Só sei que para receber o valor total da terceira encomenda foram 3 meses. Então, tiveram os 15 dias de produção, depois ela demorou para vir buscar. Quando ela veio buscar, ela pagou só a metade do que faltava, e no mês seguinte ela pagou a outra metade que faltava, e aí estava tudo pago. Beleza. Aí, gente, passou-se um ano, e aí no quarto ano, no meu quarto ano de vendas, as coisas começaram a funcionar muito melhor. Eu comecei a ter uma agenda mais lotada, não a dona rainha aí do crochê, mas a crocheteira que está conseguindo fazer as coisas funcionarem, porque essa é a meta. A meta é que você, no começo, você implore por vendas e depois você tá com vendas o suficiente para estar tendo que se reorganizar, tendo que se adaptar. Essa é a meta. Nunca ficar estagnado do mesmo jeito, passando 1 ano, 2 anos, 3 anos, sempre da mesma forma. É para melhorar e para melhorar para você, para facilitar para você. Então, ela entrou em contato também, de novo, né? Aí, dessa vez demorou um pouco mais, não chegou a dar 1 ano certinho, assim, foi mais de 1 ano. Já tinha até esquecido dessas coisas, não estava mais trabalhando com tapete grande. E aí, gente, ela entrou em contato, e aí dessa vez, eu já um pouco mais experiente, peguei e simplesmente falei para ela, olha, dessa vez, agora eu tô trabalhando de uma forma diferente, eu preciso do sinal, a metade do valor para poder fazer a encomenda, para poder agendar a encomenda, e a outra metade no momento em que eu entregar a encomenda para você. Então, digamos que o tapete de 2,40 metros estava saindo por R$500. Aí eu precisava que ela me desse, antes de tudo, antes de mais nada, os R$250. E depois, quando eu falasse que o tapete estava pronto, ela viria buscar e aí ela me daria os outros R$250. Gente, a mulher não concordou de jeito nenhum. Ela falou assim que essa não era a forma de trabalho dela. Oxe, dela não, que ela não fazia nada, ela só comprava, né? Mas essa não era a forma de trabalho que ela estava acostumada. Ela queria fazer da mesma forma que ela fazia antes, né? Aí eu falei super educada. Ela foi educada e eu fui super educada também. Eu falei assim, não, é que antes eu não tinha muita encomenda, agora eu tô tendo que organizar. Então, eu preciso fazer de uma forma que vale a pena para mim. Quando eu pego a sua encomenda, eu estou deixando de pegar a encomenda de outras pessoas. Por isso eu preciso de uma garantia, eu preciso desse valor adiantado para estar mexendo aqui, para estar entrando dinheiro para mim todo santo dia. Toda vez que eu pego encomenda, eu preciso ter essa previsão de que eu recebi. Aí eu expliquei para ela que para fazer o tapete grande, eu demorava em média 15 dias. Nesses 15 dias eu não estaria pegando encomenda nenhuma, não estariam fazendo nenhum tipo de depósito, transferência, pagamento na minha conta, certo? E isso acabaria me prejudicando, porque agora, né, eu estou trabalhando de uma forma diferente, onde todos os dias entram encomendas e eu passo um agendamento. Ou seja, eu já não passaria um prazo de 15 dias para produzir um tapete. Eu seguiria a minha agenda, eu veria, por exemplo, estou com uma encomenda grande para fazer até o dia 10, então eu começaria o pedido dela a partir do dia 10, dia 11 até o dia 25, por exemplo, sabe? E aí eu expliquei para ela como que estava funcionando e tal, e ela não aceitou. Ela falou, né, que eu já estava trabalhando com ela, já era o 4º ano seguido, né, que ela sempre pagou direitinho e que, tipo, ficou parecendo que eu não confiaria que ela ia trabalhar, que ela ia pagar. Não é verdade, eu expliquei para ela 2, 3 vezes a mesma coisa. Não é questão que eu não confio que você não vai pagar, é questão que a minha forma de trabalho mudou. Só que ela não gostou, ficou brava, reclamou.
Daí eu falei assim, ah, não, daí você verifica aí, porque se você fechar a encomenda hoje, pagar o sinal hoje, eu consigo começar o seu produto dia tal. Aí falei lá a data conforme a minha agenda. Mas se você não fechar hoje, eu vou precisar consultar a agenda novamente, porque todos os dias eu estou recebendo encomenda. Se passaram alguns dias, ela entrou em contato, daí eu não estava recebendo encomenda todos os dias, né? Mas eu tinha que agendar e ver a parte da agenda. Aí passei ali o prazo e tal. Ela concordou, só que ela falou, né? Falei assim, ah, Lu, eu tô concordando porque eu já tava nos meus planos de comprar esse tapete, mas eu achei a forma de trabalho agora muito inconveniente. Achei que ficou chato. Ficou parecendo que você tava, né, insinuando que eu não pagaria. E aí eu peguei e falei que não tinha nada a ver e tal, enfim. Aí comecei a fazer lá a encomenda dela, terminei, só que nessa quarta vez, ela pegou e eu não sei se, enfim, chegou no dia de receber, eu falei para ela que o tapete já estava pronto, só que daí eu sabendo que daria algum problema, eu peguei e falei assim, ó, ah, o tapete está pronto, né? Como você já pagou a primeira parte, você pode vir buscar a qualquer momento, né? E daí você dá a segunda parte do valor. E aí ela demorou um tempão para responder. Ela viu a mensagem, mas demorou um tempão para responder. Na minha cabeça foi porque ela não tinha o valor, né, total para dar, os 250 que faltariam. Mas quando ela respondeu, ela falou assim que ela não tinha o dinheiro agora. Isso se passaram vários dias assim. E que assim que ela tivesse o dinheiro, ela entraria em contato comigo da segunda parte, porque essa forma que eu estava trabalhando agora, né, complicou um pouco para ela. Aí eu falei que tudo bem, né, deixei para lá. Só que nisso eu fiquei avaliando ali, ó, caramba. Eu fiquei 15 dias produzindo esse tapete, sem pegar outras encomendas de pessoas que compram e pagam no mesmo dia, sabe? Na maioria das vezes, gente, eu recebo 100% do valor do trabalho na hora e vou enviar daqui 15, 20, 30 dias. Ou seja, foi sim um prejuízo para mim, mas tudo bem, porque eu que aceitei. E aí demorou um mês para ela vir, né? Porque ela não estava com o valor total. E tá tudo bem também. Eu já segui ali a minha rotina de produção, não fiquei focada nisso, mas fiquei esperando, né? Só que toda vez que eu olhava aquele tapete lá no cantinho guardando ela vir buscar, eu ficava pensando, tá vendo? Não dá para fazer esse tipo de trabalho mais. Não dá para eu trabalhar dessa forma, porque eu estava ali com a minha agenda aguardando vaga, querendo enviar coisas mais rápido para poder receber o valor mais rápido e presa numa encomenda que estava incerto. Não tinha data para ela vir buscar, não tinha nada. Até por isso, gente, esse foi um dos motivos que eu parei de vender presencialmente, somente pela internet. Eu faço o envio na hora que a pessoa paga o restante do valor. Ah, ela pagou 250, eu aviso que está pronto e agora ela paga os outros 250, sabe? Não tem conversa, não tem nada. Ah, Lu, me manda e depois eu pago. Não tem isso. Eu só mando depois que ela paga tudo. Enfim, aí o que aconteceu? Passou-se um mês, ela veio, pagou e pegou o produto. Mas toda vez que eu falava com ela pegava e falava que ela não gostou dessa forma de trabalho que eu estava, né, conduzindo. Da forma que ela falava assim, eu não estou gostando da forma que você está conduzindo o seu trabalho agora. E tá tudo bem também, né? Ela pode não gostar, né? O direito dela. Mas ficava meio chato, sabe? Aquele climão assim esquisito. E aí se passaram, né? Se passou, né? Mais um ano. O que aconteceu foi que eu nunca mais falei com ela, nunca mais mandei mensagem nem nada. Na verdade, eu até esqueci, sabe, desse tipo de coisa. E eu passei um ano sem fazer nenhum tapete grande, nada, não trabalhava mais com tapete. E aí, depois de um tempo, ela apareceu e perguntou, né? Falou que queria fazer encomenda. E aí eu falei para ela que eu não estava mais trabalhando com tapete, porque eu realmente não estava mais trabalhando com tapete. E aí sim a gente, a gente teve problema. Porque ela não aceitou que eu disse que não faria mais. Eu acho que talvez, né, na cabeça dela, eu tenha dito isso porque eu não queria pegar a encomenda dela, né? Mas não tinha nada a ver. Eu realmente não tinha trabalhado mais com tapete o ano inteiro. Eu parei de trabalhar com esse tipo de material, passei a trabalhar somente com suplás. Nessa época eu já não estava mais nem pegando encomenda de tapete. Mas eu expliquei para ela, né? E a todo momento a gente estava conversando super educada, tá, gente? Não teve ninguém faltando com educação com ninguém. Eu tava dando tudo certo. Então eu falei para ela que não estava trabalhando, expliquei tudo certinho e parecia que tinha dado tudo certo, né? Que, né? Só falei e pronto.
Mas aí depois de um tempo, um mês, talvez, um tempinho assim até considerável, ela chegou e falou pra mim que estava chateada, que ela todo ano comprava esse tapete, e é verdade, todos os anos ela estava comprando, já seria o 4º ano seguido, né? E que eu tinha mudado muito nesse tempo, que não era assim. E realmente eu mudei muito, porque agora as coisas estavam funcionando de uma forma diferente, né? E aí o que que acontece? A gente tem que ir melhorando, tem que ir mudando, tem que ir evoluindo. E não é porque você continua no mesmo lugar que as outras pessoas precisam estar, não é verdade? Todo ano tinha um reajustezinho nas coisas, eu reajustava o valor. Todo ano, quando eu falava que o preço aumentou, ela reclamava, né? Mas tinha um ano, tinha se passado um ano, né? E aí ela começou até, teve uma época que, quando ela pagou o tapete, assim, para eu poder fazer, que eu falei, né, que precisava do valor para comprar os barbantes. Aí ela foi lá e viu o preço do barbante na internet e falou para mim quanto que daria para ela mandar, os R$60. Aí, isso aí já foi um pouquinho chato, porque, em primeiro lugar, que você não paga o mesmo valor que só porque a pessoa abriu o produto na internet, encontrou um preço lá, não significa que você vai pagar aquele valor, porque tudo depende de frete, tudo depende do quanto você investe naquilo, às vezes não é aquela marca, não é daquele vendedor. Não é o cliente que decide o que é melhor, é você, porque você não trabalha somente para aquele cliente. Às vezes até tá mais barato o barbante na internet, mas você já tem um estoque que você comprou no ano anterior e pagou um pouco mais caro, né? Então a gente tem que ter isso em mente. Na verdade, a gente precisa ser profissional. Se a gente não for profissional, a gente perde a mão. Enfim, daí parecia que tinha dado tudo certo, mas ela mandou essa mensagem que ela ficou chateada e tal. Aí eu expliquei novamente, olha, que eu realmente parei, expliquei a mesma coisa que eu tinha explicado no ano anterior. Eu demorava muito tempo para fazer um tapete e o que eu poderia estar fazendo nesse tempo, eu ganharia muito mais, né? Eu dependo daquele dinheiro todos os dias. E aí ela falou que ela compra de outras pessoas e ninguém faz isso, né, de ficar pedindo dinheiro adiantado, só eu, que o ano passado ela já tinha aberto uma exceção me pagando um sinal e depois pagando na hora de retirar a mercadoria, e que eu estava sendo assim injusta com ela, porque ela queria o tapete. Mas aí eu resolvi ser firme. Eu resolvi não baixar a minha bola. Eu já não estava, ela falou que eu não era humilde, não sei o quê, eu falei assim, então não serei. Né? Na verdade, só mantive mesmo a minha palavra. Não valia a pena para mim pegar aquela encomenda, sabe? Seria prejudicial para mim, principalmente nesses termos onde não tinha uma data marcada para ela vir buscar. Então, ela pagaria a metade, com muito, né? Mau gosto, assim, chateada de estar pagando adiantado. Mas aí a segunda parte não tinha uma data certa, ou seja, eu estaria trabalhando somente pelos 50%. E o outro quando desse para ela pagar. Com o passar do tempo, você vai percebendo que isso não é certo. Essa forma de trabalhar, ela prejudica você. E se a pessoa não vier pagar os outros 50% dentro do prazo que você imaginou que ela pagaria, você fica no prejuízo, porque as suas contas elas vão vencendo na data certa, independente de você estar com dinheiro ou não, não é verdade? Só que dessa vez ela ficou rebatendo que ela queria muito tapete, que ela já estava acostumada, e realmente ela estava. E aí eu falei para ela que eu poderia abrir uma exceção sim e fazer o tapete para ela. Só que dessa vez eu precisava marcar o dia que ela ia retirar, né? Aliás, eu precisava pegar o 50% adiantado e marcar o dia que ela viesse retirar. Assim eu poderia contar com o dinheiro naquele dia. Gente, foi como futucar um vespeiro. Ela ficou muito brava porque ela disse que eu estava insinuando que ela não pagaria, sendo que todas as vezes ela pagou direitinho, né? E começou aquela conversa de novo. E realmente ela pagava direitinho, tá? Nunca foi uma cliente que não pagou. Ela pagava direitinho assim, ela sempre pagou o valor que precisava ser pago. Só que nunca na data certa. Eu nunca tinha uma data certa. Eu tinha que ficar esperando para ver quando que dava para ela. E aí eu falei para ela, não, então vamos fazer o seguinte. Vamos agendar? Aí eu vou marcar para você, você vai pagar os 50%, eu faço o tapete, e aí quando estiver pronto, eu vou mandar para você e a gente vai marcar o dia. Você vem tal dia, né? Tá pronto. Então, por exemplo, ficou pronto no dia 5, mas ela só vai ter dinheiro dia 10, então você vai marcar comigo dia 10 e dia 10 você acerta. Ela não quis. Plot twist, né? Ela não quis. Vou aproveitar para pôr amarrar a tagzinha de brinde aqui para eu continuar o bate-papo aí.
Ela não quis, ela não aceitou, ela falou que não achou legal essa forma de trabalhar, porque ficou parecendo que eu não estava confiando nela. Gente, esse é o mal. A gente quer abrir exceção para as pessoas e aí a gente fica de ruim. Você não pode abrir exceção, não existe exceção. Existe a regra. Funciona. Como que você faz? Eu faço dessa forma. Ai, mas para mim não dá. Então não dá para você, né? O problema é que na maioria das vezes a pessoa para de comprar da gente e vai comprar de outra pessoa que está iniciando. E essa pessoa que está iniciando, ela vai cometer o mesmo erro que você cometeu. O mesmo erro que eu cometi, de pegar uma encomenda sem nem saber se vai receber, né? Se eu tivesse deixado claro no primeiro dia, na primeira encomenda lá, como que eu trabalhava, ou essa mulher nunca teria comprado, ou ela teria acostumado com a minha forma de trabalho e respeitado, certo? E aí a culpa foi totalmente minha, eu não tô nem culpando ela. Tem gente que vai ouvir essa história e vai falar assim, nossa, ela deveria ter tido empatia, a tal da sororidade, isso aqui, né? Mas não é. Você tem que passar a forma como você trabalha e você tem que manter, sustentar aquilo ali. E por que eu não passei cartão de crédito? Na época eu estava começando, eu nem sabia como funcionava direito de trabalhar com cartão de crédito, né? Hoje em dia, antigamente também, gente, quando eu comecei, eu tinha pena de perder venda. Então eu pensava assim, poxa, se eu não fizer do jeito que ela quer, ela não vai comprar. E aí eu precisando muito do dinheiro, querendo que o meu trabalho desse certo de todo jeito, né? Eu acabava fazendo da forma que ficava melhor para o cliente. Só que não é da forma que fica melhor para o cliente, é a forma que fica melhor para você, porque você quem vai produzir. A longo prazo você vai conseguir manter isso? Não, não dá para manter. Tanto que eu não consegui. Eu fui fazendo, abrindo uma exceção, e aí chegou uma hora que não dava mais para abrir exceção. Eu com a minha agenda cheia, não porque eu tô me achando, tá, gente? Nem nada, porque graças a Deus as coisas começaram a dar certo, e é assim que tem que ser. As coisas precisam começar a dar certo em algum momento. E aí eu já comecei a escolher mais o que eu queria fazer. Tinha coisas que eu não gostava de fazer, eu fazia porque precisava do dinheiro. No momento em que eu comecei a conseguir encomendas das coisas que eu gostava, eu simplesmente tirei do meu portfólio, do meu catálogo, as coisas que eu não gostava de fazer. Não tem por que eu ficar me esforçando para fazer uma coisa que eu não gosto, sendo que as coisas que eu gosto vendem super bem. Por isso vocês veem aqui que eu trabalho com o mesmo modelo o tempo inteiro, com a mesma sequência de cor o tempo inteiro, porque eu gosto de fazer assim, vendo super bem e acho muito mais prático. A minha ideia não é inovar, a minha ideia é vender, trabalhar e fazer com que isso tenha um giro todo mês, todo mês, todo mês. Beleza, continuando. Aí, ela não quis fazer dessa forma, agendar e marcar o dia certinho, mas ela não desistiu da compra, ela queria que eu desistisse da forma de fazer daquele jeito, né? E assim, eu não, em momento algum, eu disse que não faria mais, né? No começo eu falei que não estava trabalhando, aí depois que eu abri a sessão, fiquei sustentando ali. Não, eu preciso fazer desse jeito. Aí se passaram uns dias, ela mandou vários áudios, né, reclamando, né, tal, desabafando, falando um monte, que a maioria das pessoas não trabalham assim e tal. Mas beleza. Aí passaram-se uns dias, ela veio dizendo que queria sim o tapete, que ela mandaria o valor, a metade. Ela queria confirmar a compra do tapete hoje, mas que ela mandaria o dinheiro só na semana que vem. Aí eu falei para ela, então, daí você acaba sendo chato de novo, porque eu não posso confirmar uma data para você, sendo que não tem pedido. Se você não pagou o sinal, não tem pedido, gente. Não tem como eu agendar uma venda para você se você não deu um sinal. Porque outra pessoa tá lá esperando para ser atendida e ela vai me dar um sinal. Essa pessoa que deu o sinal é a que vai receber a programação de envio certinho. Por quê? Porque eu tô com uma agenda marcada ali de pessoas que estão aguardando, né? Aí eu falei para ela isso, falei assim, então vamos fazer o seguinte, semana que vem você entra em contato e aí eu vejo para você como que tá a agenda para falar direitinho como que eu posso fazer. E aí ela falou que eu estava dificultando, que ela sentia que eu estava dificultando a venda para ela, que eu não queria fazer uma venda para ela, e desde o começo eu estava inventando coisas, sabe? Aí eu falei para ela, olha, eu acho que não vai dar certo, eu nem tô trabalhando mais com tapete, eu acho que é melhor a gente não fazer, né? Talvez você encontre uma pessoa que faça da forma que você está acostumada. É que para mim realmente não dá mais para trabalhar dessa forma. E aí pronto, né? A mulher ficou muito com raiva, porque na cabeça dela a gente era muito amiga e amigas abrem exceções. Mas era uma amizade, né, na cabeça dela, onde só ela tinha vantagem, porque todas as vezes que eu falava que alguma coisa deveria ser diferente, ela não aceitava. Então, né? O que vocês acham? Já aconteceu com vocês alguma coisa parecida?
No final das contas, gente, só para finalizar aqui, né, o vídeo, porque acabou as coisas que eu tenho que fazer e tenho outras coisas para fazer ainda. Mas no final das contas, ela não fez o pedido. Aliás, ela até fez, ela confirmou, mas ela nunca pagou o sinal que ficou combinado dela pagar na semana seguinte, e acabou por ali. Até hoje, ela curte os meus trabalhos, às vezes eu posto alguma coisa assim no Stories, ela fala, nossa, que lindo, parabéns, seus trabalhos são lindos, mas o nosso relacionamento de cliente e produtor aqui acabou. Porque não dá para trabalhar da forma que ela quer que eu trabalhe, para mim não compensa, e ela acho que ficou magoada, porque, né, no final das contas ficou parecendo que eu achei que ela não fosse pagar, e ela falou uma coisa para mim que foi o que me fez decidir a não me esforçar para pegar essa encomenda, que foi o seguinte, ó, se eu te pago adiantado e acontece alguma coisa com você, eu fico sem o meu dinheiro, eu fico no prejuízo. Agora, se eu não pago adiantado e acontece alguma coisa comigo, você pode pegar essa peça e vender para outra pessoa. E não é bem assim, eu já dediquei o meu tempo fazendo o produto. Se acontecer alguma coisa comigo, sei lá, eu morri, a minha família pode devolver o dinheiro. Eu atrasei a produção, vamos dizer que fiquei doente, né? Atrasei a produção, já era uma cliente que atrasava o pagamento o tempo inteiro. Então, ela teria que ter consciência de que eu, não vou entregar no dia 10, vou entregar no dia 30, né? Por quê? Fiquei doente. Assim como eu entendia quando ela tinha um problema no pagamento, quando ela não podia vir porque o carro quebrou, quando ela tinha qualquer problema assim que acontece com todo mundo, ela entenderia que eu fiquei doente, apesar que nos 4 anos eu nunca atrasei nada, eu sempre entreguei as coisas no prazo que combinou e ficava mais era aguardando ela vir buscar em um dia aleatório que nunca foi marcado. Ela só avisava, Lu, hoje eu vou na sua casa, daí vinha, tá? Ou amanhã, ou depois de amanhã, às vezes avisava que vinha e não vinha, eu ficava esperando, mas enfim. E aí, esse pensamento de que se acontecer alguma coisa comigo, ela perde o dinheiro, mas se acontecer alguma coisa com ela, eu vendo para outra pessoa, isso aí é totalmente injusto, porque aquele produto foi feito para ela. Não tem nada que possa acontecer com ela que ela possa desistir. No caso, ela deu lá alguns exemplos, que ela pode ficar doente, ela pode não ter dinheiro naquele dia, né? Aí, depois de um bom tempo, eu já falei a sugestão de pagar com cartão de crédito, porque daí eu já estava mais, né, esperta ali para trabalhar. Aí ela falou que não, justamente por isso, porque ela ia pagar no cartão de crédito por uma coisa que não estava pronta. E se eu nunca produzisse? E se eu não entregasse? E aí eu falei para ela a mesma coisa que ela falou para mim no ano anterior, né? Mas aí nesse caso você está desconfiando de mim. E nos anos em que eu produzi para você, sempre fiz tudo certinho. Nunca deixei de entregar, nunca deixei de fazer do jeito que você queria. Pelo contrário, o tapete era com 2,40 m, tinha vezes que eu entregava com 2,50 m, só para seguir a sequência de cores, ou porque ainda tinha barbante ali no cone, sabe? Então, joguei contra ela a cartada que ela jogou contra mim, né? Mas assim, não briguei, não xinguei, mas eu ouvi um monte por causa que eu tava sendo injusta, e no final das contas, eu não pego mais encomenda dela. De vez em quando que ela curte alguma coisa, comenta, eu vou lá e curto de volta, eu não fico caçando, eu nunca mais vou falar com essa pessoa, porque afinal de contas não aconteceu nada, né? Ela não deixou de me pagar, eu nunca deixei de entregar, ela também nunca me ofendeu, assim, do jeito assim, muito, pra eu pegar ódio, mas ali o nosso relacionamento de trabalho já não funcionou mais, porque a forma como ela queria já não dava. E aí, para finalizar aqui, quero contar para vocês, conversar com vocês o seguinte, muita gente falaria assim, Lu, mas valeria a pena você continuar, afinal de contas era um cliente que já estava há muito tempo ali com você. Por exemplo, eu poderia continuar por consideração. Só que não, gente, você não tem que continuar por consideração. Você vai apresentar a sua forma de trabalho e o cliente vai comprar se aquilo for viável para ele. E você tem que fazer a mesma coisa. Ele nunca vai deixar de pagar o valor que ele acha que deve pagar. Ele nunca vai pagar mais por consideração, por carinho, para te ajudar. Porque é um relacionamento de trabalho.